Nosso estudo de hoje está na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 18. Paulo fala o seguinte: lembrai-vos das minhas prisões. Emmanuel comenta na lição 140 do Pão Nosso: saibamos lembrar. Nas infantilidades e reflexões costumeiras, os crentes recordam apenas a luminosa auréola dos espíritos santificados na terra. Supõem muitos encontrá-los facilmente além do túmulo a fim de receber-lhes preciosas lembranças. Não aguardam senão o céu através do repouso brilhante da imensidade cósmica. Quantos se lembrarão de Paulo tão somente na glorificação? Entretanto, nesta observação aos Colossenses, o grande apóstolo exorta os amigos a lhe rememorarem as prisões, como a dizer que os discípulos não devem cristalizar o pensamento na antevisão de facilidades celestes e sim refletir seriamente no trabalho justo pela posse do reino divino. A conquista da espiritualidade sublimada tem igualmente os seus caminhos, é indispensável percorrê-los. Antes de fixarmos a coroa resplandecente dos apóstolos fiéis, meditemos nos espinhos que lhes feriram a fronte. Paulo conseguiu atingir as culminâncias, entretanto, quantos golpes de açoite, pedradas e ironia suportou adaptando-se aos ensinamentos do Cristo em escalando a montanha. Não mires apenas a superioridade manifesta daqueles a quem consagras admiração e respeito. Não te esqueça de imitá-los, afeiçoando-te aos serviços sacrificiais a que se devotaram para alcançar os divinos fins. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, ela traz uma informação maravilhosa para a gente. Não existe privilégio na criação. Não existem seres que já foram criados perfeitos. Todos são criados simples e ignorantes e todos vão aos poucos adquirindo experiência, desenvolvendo a asa da inteligência e a asa da moralidade, duas asas que fazem o espírito evoluir. Essa informação, o que é que ela traz para a gente? Ela traz para a gente de que, na verdade, quando a gente for falar desses espíritos aí como que são missionários, né, muitas das vezes a gente, vou usar aqui a palavra imaturidade, a gente fala assim: eu queria tanto ser como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco, que a gente não imagina o que seja você ter tido uma vida celibatária a vida inteira, e ter tido todos esses problemas de saúde que o Chico Xavier teve, e os ataques que ele teve também durante a sua vida, que já estão hoje bem difundidos aí nos filmes que foram lançados, seriados, nos livros que contam a história. Uma vez eu ouvindo do Divaldo, em uma entrevista dele particular, ele falando assim: vocês não têm noção de quantas vezes, como eu me senti ao chegar num lugar que a cultura é completamente diferente da minha, a língua é diferente da minha. Eu não conhecia muita gente, eu ia para um hotel, para um albergue qualquer para dormir sozinho. O sentimento que experimenta uma pessoa que se propõe, né, como missão na vida dele, a divulgar o espiritismo. Tanto que o Divaldo tem um momento que ele fala assim: eu vou a qualquer lugar que vocês me convidarem, desde que nesse lugar eu tenha o direito de falar alguma coisa sobre o espiritismo. E assim ele foi para a ONU, foi para o Congresso Nacional, foi para os lugares assim que a gente menos esperava que se fosse falar sobre o espiritismo. Ele estava lá falando sobre o espiritismo e falou: até recebo a comenda, o elogio que vocês querem me dar, mas desde que vocês me deem o direito de usar a palavra. Assim também a vida do Paulo de Tarso, quando a gente para estudar a vida de Paulo, primeiro teve aquele momento em que ele perdeu a confiança dos fariseus, dos judeus da época, quando se converteu ao cristianismo, e também tinha desconfiança dos próprios cristãos por ter sido ele mesmo o algoz dos primeiros cristãos aí da época. Começou por Estevão, né, e vários outros depois. Ele foi preso no caminho para Damasco. Depois ele conta que nesse período tem uma narrativa da história dele, que aquela narrativa é da mais marcante, porque ele volta para conversar com o pai dele, para encontrar o pai dele, e o pai dele o recebe muito amargurado, falando: olha, sua mãe morreu há pouco tempo de desgosto por conta do caminho que você tomou, quando você resolveu ser cristão. Ela nunca mais conseguiu ser a mesma pessoa e morreu de desgosto. E o pai dele, por dever mesmo que paternal, né, deixou uma quantia de dinheiro para ele e falou para ele que era para ele sair dali daquele convívio, que ali ele não era mais bem-vindo. Quando você chega ao ponto de ser desprezado pela sua própria família, seus próprios pais, a coisa fica muito difícil mesmo. E foi o caminho que ele traçou para ele poder chegar. Mas não para por aí. Fala das várias prisões que ele teve no meio do caminho. Fala do momento que ele quase foi apedrejado também, ou melhor, ele foi apedrejado até a morte. E conta a história que foi por causa de uma mulher
que ficou apaixonada por ele, ele não correspondeu à paixão daquela mulher. Aquela mulher era casada. A mulher, por maldade, foi falar pro marido, né, pro pessoal da época, né, da cultura dela, falou, ele, né, veio de galanteio para cima de mim, e por conta disso ele quase chegou à morte, foi apedrejado de ficar muito tempo mesmo em estado mesmo, né, de recuperação ainda. Então quer dizer, quando a gente para ver a história desses espíritos, a gente fala, Paulo de Tarso, não, você sabe o que ele passou? Você sabe o que Chico Xavier passou? Você sabe o que Divaldo passou? E a gente reclama das dificuldades que a gente tem, né? Quando vai ver a nossa cruz, às vezes é simplesmente cuidar da nossa família, cuidar dos nossos pais que já estão idosos, cuidar dos nossos filhos e da esposa, do marido dentro de casa, e assumir os compromissos que a gente tem com o nosso trabalho profissional. É simplesmente isso. Mas quando a gente para ver a vida dessas pessoas, são vidas de bastante sacrifício, de muita renúncia, e renúncia que para eles já é feita de maneira natural. Por quê? Porque já é uma conquista. A palavra que a gente vai utilizar aqui é conquista. Ninguém nasceu pronto. Mas os espíritos falam para a gente, vocês querem um dia chegar a fazer parte desse grupo? Tomem a coragem de dar o primeiro passo, porque todo mundo aqui começou através do primeiro passo. Então começa um determinado trabalho, escolham um determinado trabalho, depois que vocês escolherem, é liberdade de escolha, vocês fazem o que vocês quiserem, aí disciplina aquele trabalho e fica naquele trabalho até que você esgote tudo que você tem para aprender com ele ou para colaborar com ele, porque quando isso acontecer, naturalmente, a vida vai te direcionar para um outro canto, vai começar a te preparar para novas lidas, para novos trabalhos. E é assim que a coisa vai acontecendo. E chega um ponto que, realmente, eu estou lembrando aqui de um filme, uma vez que eu assisti, do Clint Eastwood, que ele entra num lugar, ele tem uma garagem, né, um porão da casa dele, com dezenas de milhares de ferramentas. E ele vira para um garoto novo e fala assim, vem cá, você acha que isso aqui eu consegui como? Aí ele fala, ninguém consegue isso aqui com a tua idade. Isso aqui é fruto de muito trabalho, foi a vida inteira que eu fui pegando ferramenta. Eu me lembro até qual foi a ferramenta número 1 que eu comprei. E mostra qual era a ferramenta número 1. Quer dizer, aquilo ali é fruto de muito trabalho, de muito suor mesmo, e até sangue, lágrima também. E é assim que esses espíritos chegam ao ponto de se tornarem missionários. Por quê? Porque para ser um missionário aqui na Terra, a pessoa tem que ter muita paciência com o ser humano, tem que saber que do ser humano você vai aturar muita ingratidão, você vai ter ataques, às vezes gratuitos, você vai fazer 1 milhão de coisas, né, que são úteis, mas quando você tiver um deslize, alguém vai estar ali para apontar o teu deslize e você vai ficar marcado para o resto da sua vida pelo deslize que você teve, não é pela 1 milhão de coisas que você fez. De maneira que a frase do Emmanuel que mais me toca, né, o Emmanuel fala para a gente assim, jamais se escorem na ideia da imperfeição de vocês para fugir do trabalho que vocês têm que fazer. Imperfeito todo mundo é, mas começa a fazer, vai fazendo, que o tempo vai dando a excelência e vai te preparando cada vez mais para outros trabalhos. Aí você vai ver no contrário, né? Aquela pessoa que se entrega à preguiça, então como ele diz aqui, ele fala assim, por muitos séculos perdurou o plano de Óbulos, é impressionante. Não, é isso aqui não, peraí. Ele fala assim, perdi o texto aqui. Ele vem falar, né, que as pessoas... isso aqui. Não aguardam senão o céu através do repouso brilhante da imensidade cósmica. Eu quero o céu através do repouso brilhante da imensidade cósmica. Tem uma música aí do Chico Buarque que ela fala assim, né? As nossas noites são como oração na catedral, não cuidamos do mundo um segundo sequer. Aquilo eu parei para pensar, falei, caramba, peraí. A oração é útil? Mas a pergunta 479 do Livro dos Espíritos fala assim, né? 478, 479, isso mesmo, só confirmando aqui a pergunta aqui. 479 fala assim, a prece é sempre um poderoso auxílio, mas crede, Deus ajuda aqueles que agem, ao invés de ficar murmurando apenas algumas palavras. Então tem que ser oração e trabalho, oração e trabalho. E a gente fazendo isso, aos pouquinhos, a gente vai merecendo aos poucos estar à frente desses trabalhos, até porque, como diz no Evangelho, não se entrega a um soldado raso uma tarefa que é de um general. Conforme o servidor vai ficando pronto, a tarefa vai aparecendo naturalmente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Mais uma vez, obrigado, Emmanuel, pelas reflexões e pela lição de hoje.